Hoje, a gente tem o último episódio da série dos ciclistas. O Adson Ramos percorreu a Zona Sul e Zona Norte também aqui do nosso Rio de Janeiro. Passou entre carros e se desafiou ao tentar fazer o trajeto de bike de Vila Isabel até o centro. Agora, a gente chega na Zona Oeste, onde os problemas só aumentaram. Campo Grande é o destino do nosso Adson Ramos, que vai pedalar, ou vai tentar pedalar e mostrar as dificuldades. No ar. Nós já circulamos pela Zona Norte, Zona Sul, região central da cidade. E agora é hora de seguir para a Zona Oeste do Rio. Abandonado, está abandonado. Está em direção a Santa Cruz, para pedalar, Papai do Céu. É difícil porque é muito buraco, tem poste no meio da ciclovia que você tem que desviar, né? Então, quer dizer, a segurança do ciclista hoje em dia está colocado de lado. Sem segurança e sem estrutura. Essa é a realidade dos ciclistas que precisam treinar todos os dias aqui em Campo Grande. Uma das maiores reclamações? Postes no meio da ciclovia. Um poste no meio da ciclovia, não é um poste, não, são vários postes. E uma situação dessa, você bate com a tua bicicleta aqui com o pneu, você vai cair para o asfalto. A gente vê que tem como se fosse uma estrutura, né, já montada para a colocação de postes de iluminação. Aqui na frente já tem um poste, inclusive foi colocado. E o que chama a nossa atenção aqui é saber que esses postes, essa estrutura de iluminação foi colocada em cima de uma ciclovia. Foi colocada depois que a ciclovia já existia, já estava construída aqui. Quando se pensou em iluminação pública nesse trecho, se descartou a existência de uma ciclovia. Com certeza, é uma coisa absurda. Os problemas não param por aí, não. Nesse ponto aqui, a gente não tem pavimentação da ciclovia. E eles contam que isso já está assim há muito tempo. É só terra e pedra. E o que é pior, é um declive. Ou seja, a gente vem em alta velocidade com a bicicleta, porque é uma descida, e encontra esse trecho aqui que não está preparado para receber o ciclista, aumenta a instabilidade da bike e a chance de uma queda. Tá péssimo, tá ruim mesmo. Tá ruim de pedalar aqui. Muitas vezes até escorreguei aqui. Você já caiu aqui? Já caí. Tá ruim. Nosso amigo ali tá servindo de batedor, pedindo para os carros se afastarem. A gente tem que se arriscar aqui no meio da pista, porque olha só como está o espaço que deveria ser uma ciclovia. O Durval tá vindo aqui agora no meio da água. Ciclismo não deve dar para praticar aqui não com segurança. Agora natação, se bobear, tá dando, porque virou uma piscina. Tanto os estudiosos quanto os ciclistas afirmam que não é só pintar uma faixa no chão. É preciso que essa malha cicloviária conecte a bicicleta aos meios de transporte existentes. E isso não acontece na maior parte da cidade. Muitas dessas ciclovias e ciclofaixas conectam nada a lugar nenhum. Um bom exemplo é aqui onde nós estamos, no Humaitá. Além da manutenção, que a gente vê está bem ruim, a raiz dessa árvore já destruiu parte do concreto, ainda tem uma placa aqui que deixa muito claro. A partir desse ponto, o ciclista tem que parar, descer da bicicleta e seguir o resto do caminho a pé. A Raquel é arquiteta e ciclista. O trabalho de conclusão de curso dela foi exatamente sobre as ciclovias da cidade, ou melhor, a falta delas. A escolha do meu tema veio muito sobre uma experiência pessoal minha. Eu morei fora, morei numa cidade em que eu utilizava muito do sistema cicloviário, usava da bicicleta como meio de transporte, não existia outra opção. E aí, quando eu voltei, eu olhei para o Rio de Janeiro e eu falei, gente, como que essa cidade não tem essa infraestrutura toda, não tem esse sistema? Na Zona Norte, encontramos com essas duas ciclistas em São Cristóvão. A ciclovia aqui é novinha, mas com velhos problemas no caminho. A ciclovia está saindo com uma qualidade um pouco diferenciada. Mesmo assim, ainda é possível a gente ter problemas de conexão, ter problemas de manutenção e uma ciclovia que foi colocada há pouco tempo ter problemas como nós temos aqui do lado de uma pintura que já está sendo desfeita. Eles tiveram que refazer e agora já está rachando de novo, né? Então, conforme a Vivi colocou muito bem,
a qualidade deixa muito a desejar, né? E nos pontos entre uma transversal ou outra, nós não temos uma rampa. Eles fizeram um degrau alto, né, para a bicicleta subir. Entendi. Então a gente ainda tem esse problema. No dia 9 de março, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que em 10 anos a cidade vai ganhar 600 quilômetros de faixas exclusivas para as bikes. Somadas aos 400 quilômetros de ciclovias já existentes, serão 1.000 quilômetros para bicicletas até 2033. Está aí a reportagem especial do nosso Adson Ramos, e para falar justamente sobre ciclovia, sobre esses 1.000 quilômetros, já tem 400, e essa promessa que o prefeito Eduardo Paes fez aí de em 10 anos ter mais 600 quilômetros, ao todo 1.000 quilômetros de ciclovia, a gente vai conversar agora com a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio. Aliás, a Maína foi a nossa primeira entrevistada aqui no Brasil Urgente Rio. Agradeço demais aí por ter nos atendido mais uma vez. Aliás, foi no primeiro dia, viu, Maína, aqui do Brasil Urgente Rio, você participando conosco, e agora atende novamente a nossa equipe. Muito obrigado. Adson, vamos lá, você começa, depois eu também queria participar dessa entrevista com a secretária. Vai lá, ao vivo, mais uma vez. Obrigado, secretária, pela participação. Então, faço das palavras do JP as minhas. Muito obrigado pela participação, secretária, com a gente. E a primeira pergunta que eu queria fazer é em relação a esse cronograma, né? Como é que vai ficar? O pessoal está ansioso com essas obras dessas ciclovias. Esse anúncio foi muito importante. E esse plano cicloviário, ele foi criado exatamente com a participação dessas pessoas, né? Com a participação da população. Sim, exatamente. Eu estava ouvindo a reportagem do JP e eu acho que a gente tentou, na verdade, resolver Pode continuar. A gente tentou resolver com o plano exatamente os problemas que foram falados. É a ciclovia que conecta nada a lugar nenhum, é a questão de manutenção. Então, o que o plano fez, assim, antes de a gente, né, fazer o plano? A gente correu a cidade inteira, olhou todas as ciclovias que existem, entendeu? Existe essa ciclovia mesmo? Ela está no papel, mas ela existe? Como é que está a manutenção dela? Ela está bem desenhada? Não está? Está conectando o que a quê? E aí, ver onde as pessoas querem se deslocar. Né? Então, a gente fez uma proposta, fez consultas públicas com a população, virtuais, presenciais, e falou, bem, o que a gente precisa para complementar bem essa malha que existe, onde as pessoas querem andar, e a gente publicou esse plano. Então, a ideia é o quê? A prefeitura nunca mais vai poder fazer um pedaço de ciclovia que não siga o plano. Ela tem que obrigatoriamente seguir esse plano, seguir essa lógica. Então, a gente garante que a malha cicloviária vai crescer segundo as vontades da população. O pessoal, inclusive, no final da reportagem, a gente ouviu o pessoal que estava andando na ciclovia ali em São Cristóvão. Uma ciclovia elogiada, porque eles falaram que é um projeto bacana, mas tem algumas reclamações, como a pintura, que já está saindo, já tem algumas rachaduras, e essa questão de conectar essa ciclovia de São Cristóvão ao metrô, à rodoviária. Isso está no plano também? Isso está no plano, e mais do que no plano. O plano é um plano para 10 anos, né? A gente tem um compromisso do planejamento estratégico da cidade de conectar a malha cicloviária com todas as estações de média e alta capacidade. Ou seja, todas as estações de metrô, VLT, Supervia e BRT vão estar conectadas. Isso até ano que vem, 2024. Ainda de olho nessa ciclovia de São Cristóvão, como o pessoal reclamou aí que tem tinta já saindo, que já tem rachadura, qual é o cuidado que a prefeitura está tendo para não deixar que isso aconteça? Quer dizer, ciclovias novas já com alguns problemas de manutenção. Olha, a manutenção da cidade é constante, né? Então, a gente agora, sempre que a gente passa o asfalto liso, a gente refaz a pintura da ciclovia e a gente pede que a população mande para um 746 e reclame, olha, precisa repintar. É um trabalho de zeladoria constante. Tá certo. JP, alguma pergunta para a secretária? Tenho sim. Secretária, eu queria saber se tem alguma região prioritária aí da Secretaria Municipal de Transportes, e eu também queria saber, por favor, como é que fica a ciclovia Tim Maia, não é? A gente tem o anel viário também. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais desses outros pontos também, por favor. Olha, a gente está fazendo um trabalho de manutenção e requalificação de várias ciclovias na cidade, mas se a gente tiver que eleger uma área de prioridade, é certamente a Zona Oeste,
onde a gente está reformando várias estações do BRT e colocando grandes bicicletários para 600 bicicletas, porque a gente entende que esse é um modo que as pessoas chegam muito nas estações do BRT, ali em Mato Alto, Magaça, Pingo d'Água. Então, acho que essa é a prioridade da Prefeitura. Em relação a... Você perguntou, Tim Maia, está judicializado a questão de se reabre ou não reabre essa ciclovia, e estão fazendo testes para ver exatamente qual é a resistência dela a questões como marés e chuvas, etc. Ô, secretário, só para complementar, inclusive, a pergunta do JP, ele falou de regiões prioritárias, a gente mostrou as ciclovias da Zona Oeste, aquela que sai do Mato Alto, vai em direção a Santa Cruz, que está muito ruim. A gente sabe que tem a obra para a construção de um viaduto, isso impacta também, mas alguma previsão para obras ali também, para melhorar aquela malha cicloviária que é tão importante, muita gente vai de bicicleta, mora distante ali? Então, sim, a gente vai transformar, por exemplo, a estação de Mato Alto num terminal, e com isso está previsto todo um projeto urbanístico do entorno, que inclui bicicletário, inclui ciclovia, e o anel viário também, ele inclui quilômetros de ciclovia. A gente está refinando o projeto agora para incluir mais ciclovia, também priorização do transporte público. JP, contigo. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar para a gente. Eu tenho sim. Vou aproveitar que a secretária está ali nos atendendo com muita gentileza, mais uma vez agradecendo. Ela acabou de falar do anel cicloviário Ilha do Governador. E aí eu queria saber se o plano de expansão é mantido, porque inclusive, não é, secretário, uma das bandeiras do nosso prefeito Eduardo Paes de transformar o Rio, né, nessa potência cicloviária, né? A gente tem hoje 400 quilômetros aí de ciclovia, ele pretende, né, implantar mais 600 em 10 anos. Esse plano é mantido, vai conseguir ser colocado em prática? Sim, o plano está mantido, ele vai ser colocado em prática, a gente já tem avançado, a gente pretende, são mais 500 quilômetros e mais ou menos 500 conexões cicloviárias. Quanto a gente consegue chegar aí em novas ciclovias até o fim do mandato inicial do prefeito Eduardo Paes? Já tem uma previsão? Olha, a gente não tem uma previsão, essa não é a nossa meta. A gente tem uma meta, se não me engano, de 50 quilômetros a mais de ciclovia até 24, mas eu acho que a meta mais importante é conectar todas as estações com a malha cicloviária. Eu acho que isso que faz mais sentido e atende mais a população no curto prazo. Muito obrigado, viu, secretária? JP, volto contigo. Obrigado, viu, Adson Ramos, pelas suas informações. Agradeço também à secretária Maína Celidônio pelas informações. Bom trabalho. Aliás, secretária, já aproveitando, é feriado, dia 1º de maio. A senhora vai trabalhar, vai ficar aqui na capital fluminense ou vai também descansar um pouquinho, secretária? Não, eu estarei trabalhando. Domingo estaremos lá na Zona Oeste com boas notícias. Ah, então não pode antecipar? Dá para antecipar um pouquinho, secretária? Já que o Brasil Urgente Rio tem uma... Vai lá, secretária. Não dá para trazer só um pouquinho aí, uma dica? Pode ser? Pô, já vou trabalhar no domingo, você ainda quer que eu antecipe a notícia? Pô. Tá bom, obrigado, secretária, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Não, brincando, ó. Vou falar. A gente... Ó, a gente já anunciou, tem 4 linhas voltam na Zona Oeste, linhas de ônibus. Já está no Instagram, já está anunciado. E tem também novidades no BRT ali na Cesário de Mello. Ah, secretária... Pronto, JP, a notícia aí, ó. Pronto, secretária, eu não sei qual é o Instagram, eu estou acompanhando agora o Brasil Urgente Rio. Qual é o Instagram? Passa aqui pra gente, para quem está nos acompanhando, já ir lá checar essa boa notícia. Se é boa notícia, ela chega rápido aqui também no Brasil Urgente Rio. Qual é o endereço? smtr.rio. Tá aí, então, portanto, o endereço para você ir lá e conferir essa boa notícia. Obrigado, Adson, pelas suas informações. Secretária, então, bom feriado para a senhora, para toda a equipe aí, bom trabalho para você, para o nosso prefeito Eduardo Paes e para toda a equipe aí da secretaria.